E o aquecimento global ajuda a explicar a alta dos casos de dengue aqui no Brasil. O clima mais quente facilita a proliferação, do Aedes aegypti, um mosquito que é o vetor da doença. É o que a gente confere agora na reportagem de Guilherme Gama. O ano de 2023 foi considerado o mais quente da história. Segundo os cientistas, essa condição foi influenciada pelas mudanças climáticas e pelo El Niño, que elevaram as temperaturas a níveis recordes e alteraram os regimes de chuvas. Queimadas, tempestades, longos períodos de secas e alagamentos não são os únicos efeitos das mudanças climáticas que vêm afetando todo o planeta. O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que o surto de dengue registrado no país faz parte de um grande aumento de casos da doença em escala global e tem relação com as alterações no clima. This outbreak of dengue is part of a global surge in dengue. O aumento das temperaturas e de precipitações em algumas regiões tem criado ambientes favoráveis para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito vetor da doença. Quanto melhor as condições climáticas, quando a gente fala que atinge esse ótimo climático para o desenvolvimento do Aedes aegypti, a gente tem uma expansão da população, o aumento da população de mosquito, e com esse aumento de população de mosquito, a gente tem uma maior probabilidade de circulação do vírus e, consequentemente, exposição da população. O Brasil já ultrapassa 400 mil casos prováveis de dengue. Até essa sexta-feira, 62 mortes foram confirmadas pela doença e outras 279 estão em investigação. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, seguido por São Paulo, Distrito Federal e Paraná. Com a mudança no padrão climático, regiões que não forneciam condições para a proliferação do mosquito passaram a ter surtos de dengue neste ano. Onde a gente está vendo isso? A gente está vendo isso no sul do Brasil, que eram regiões que não tinham dengue, e agora que está tendo uma mudança climática, um aumento médio na temperatura nas regiões sul, isso faz com que os casos estão aumentando. A gente está vendo muitas epidemias na região sul. Os especialistas também alertam para o risco de que a doença deixe de ser algo típico do verão e ocorra durante todo o ano. Principalmente no inverno, nós vamos ter condições climáticas propícias para a continuidade de desenvolvimento do vetor. Outras regiões de governo que hoje, apesar de ter casos de dengue, ter óbitos, mas não assumem proeminência dentro do Estado, elas vão passar a demandar uma atenção especial também por parte dos gestores públicos, principalmente na área de saúde pública. Pois é, a preocupação é grande, por isso, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Jean Ometo, que já aparece aqui comigo. Ele que é coordenador científico da plataforma Adapta Brasil. Boa tarde, Jean, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço o convite da SN. Eu já começo te fazendo uma pergunta que é a seguinte: o que as projeções do estudo, então, que você tem aí em mãos, indicam para esse tipo de doença? Bom, como muito foi bem destacado pelo pesquisador da Fiocruz e da UERJ, nós estamos num processo de mudanças climáticas que se estabeleceu nos últimos anos, né? Então, o que nós fazemos na plataforma Adapta Brasil é calcular o risco de impacto dessas mudanças climáticas em diversos setores da economia. E um dos setores que a gente trata é justamente o setor de saúde, inclusive com parceria com a própria Fiocruz. Nesse setor, o que nós fazemos é o seguinte: a gente busca identificar, através de indicadores sociais, econômicos, indicadores biológicos, né, a probabilidade de ocorrência do mosquito com a mudança do clima. E não só a probabilidade de ocorrência do mosquito, mas a probabilidade da dengue se estabelecer. Porque, na realidade, o que a gente busca são fatores de susceptibilidade social, né? Então, o mosquito existe. Quais são os fatores que fazem com que a gente tenha uma reprodução enorme do mosquito, para que a gente tenha a explosão de casos como nós tivemos? Então, nós temos uma condição climática, nós temos condições sociais que são importantes nesse aspecto também. São condições relacionadas à urbanização, às vezes uma urbanização desenfreada, né? Uma expansão desordenada com
vamos dizer, aspectos do nosso dia a dia, onde a gente cria pontos onde o mosquito se reproduz, como a reportagem muito bem mostrou, né? Então, esse é um aspecto de educação muito importante. Nós temos que cuidar dentro de casa e nós temos que cuidar, obviamente, o Estado tem que cuidar vamos dizer, da proliferação de uma maneira mais endêmica, né? Então, a questão é muito importante. E com as mudanças climáticas, o que vem acontecendo é o seguinte: então, o que o mosquito precisa para reproduzir? Ele precisa de um ambiente que tenha umidade, né? Que a larva do mosquito ela se desenvolve em ambiente úmido, em água, né? E temperatura. Então, quando a gente muda o padrão climático, né? A gente muda a ocorrência de ambientes adequados para a proliferação do mosquito. E isso, a gente está vendo uma explosão de casos de dengue, mas é o mesmo mosquito, a gente não pode esquecer, que causa zika, que causa chikungunya. Quer dizer, então, a gente ter o mosquito é um elemento importante, a gente tem que ter o vírus que ele vai ser transmitido. Então, quanto mais mosquito, mais condição ambiental e a ocorrência do vírus, mais o número de pessoas afetadas é muito maior, que é o que a gente está vivenciando agora. Então, só para retornar assim muito rapidamente no Adapta Brasil, então o que a gente busca é apresentar para gestores locais qual é o risco daquela determinada aquele determinado ponto na paisagem, que é o município, aquele determinado município, qual é o risco que tem da dengue ser um caso sério de ocorrência, né? Então, a gente usa esses indicadores, como eu estava dizendo, sociais, econômicos, ambientais, para fazer essa projeção. Inclusive, a gente projeta para 2030 e 2050. Agora, Jean, uma projeção que com certeza mostra para os gestores, né, caminhos para tentar combater essa doença. A gente está falando da chegada da vacina da dengue aqui no Brasil, começou, né, uma campanha de vacinação, mas você também fala sobre a necessidade de investimento em campanha. Esse é o ponto principal ali para que os gestores consigam, então, um controle, ou pelo menos consigam lutar contra essa doença aqui no país, pensando que os efeitos do aquecimento global vão ser aí nos próximos anos e a longo prazo, né? Não, sem dúvida nenhuma. Os efeitos estão estabelecidos, eles estão se agravando, como a reportagem apresentou. Então, os efeitos estão se agravando e eles se agravam nos eventos extremos de precipitação, eles se agravam no aumento de temperatura, né? Então, assim, você tocou num ponto absolutamente central, que é a gente ter uma campanhas de informação, campanhas de educação para que as pessoas lidem ou tratem do seu ambiente. É muito mais fácil a gente resolver o problema na escala local do que a gente resolver o problema em escalas maiores, escalas regionais. Agora, então, essas coisas têm que andar em paralelo. Tem que haver uma ação pública importante na contenção da expansão do mosquito, que se dá muito na ação local do Estado, quer dizer, o município visitando e fazendo campanhas importantes, ou às vezes até de nebulização, quando foram extremos, mas às vezes a gente nem precisa usar veneno. A gente não precisa contaminar mais a população se a população está informada de que dentro de casa ela pode cuidar. Obviamente que quando a gente está falando de um ribeirão que não tem tratamento, né? Um ribeirão que, vamos dizer, ali a população tem uma ação muito baixa, muito difícil a população resolver. Exatamente. Então, o poder público tem que olhar esses aspectos do município, onde ele tem uma atuação direta, onde pode resolver o problema diretamente e, paralelamente, né, conjuntamente, trazer à população as informações necessárias para que elas controlem o mosquito. O mosquito tem uma capacidade de voo relativamente baixa, não passa de 100 metros, depende um pouco de vento, uma série de coisas, mas ele não tem uma capacidade de se deslocar muito. Então, se a gente cuidar do nosso espaço, já ajuda muito. Agora, outro aspecto importante, a gente vê, a temperatura está subindo, a gente está vendo, o janeiro foi o mais quente que a gente já vivenciou. A quantidade de chuva foi um pouquinho mais baixa, mas ainda chove.
Com esse calorão, se choveu qualquer recipiente que a gente tem no fundo de casa, ele é propício para que haja reprodução do mosquito. Então, são ações que elas têm que ir paralela e o poder público, né, e a população, eu entendo que ela já está bastante informada e o poder público tem que trazer para o seu planejamento, para a sua estratégia de ação, as mudanças climáticas. Olha, realmente, o clima está mudando, nós temos que lidar de uma forma diferente do que a gente lidava há 30 anos atrás. Jean, nosso tempo chegou aqui ao final. Eu queria que você respondesse rapidamente só um ponto, que é o seguinte: a gente está vendo ali algumas regiões, Brasília, inclusive, né, a capital federal, com uma incidência muito grande dessa doença. Quais são os outros pontos de atenção para o governo focar ali as ações ao longo do próximo ano? Bom, os pontos de atenção são, obviamente, os pontos onde a gente tem um padrão de precipitação relativamente alto com essa temperatura. Então, a temperatura está estabelecida, vamos dizer, esse aumento, o calorão está aí, e a gente tem que olhar as regiões onde a frequência de precipitação é mais alta. Outro aspecto importante é a ocorrência do mosquito. Então, regiões onde a gente já tem uma ocorrência do mosquito e da dengue, que ela já tem um pico da doença, essas são regiões prioritárias, né, para a gente atacar. Mas, obviamente, essa conjugação da existência do mosquito com vamos dizer, o aumento de ambientes pela precipitação, com a temperatura, são centrais. Então, todo o litoral, obviamente, né? A região amazônica, sem dúvida nenhuma. Você falou de Brasília, e Brasília a gente vem vivenciando eventos de precipitação bastante intensos, né? Então, isso acaba acontecendo, acaba ficando bastante ambientes propícios para a reprodução do mosquito. Então, quando isso acontece, o poder público tem que atuar. Alerta a população, falando, gente, aproveita, o dengue está chegando, não chegou, vai no quintal, sabe, tira os potinhos com água, resolve esse tipo de problema. E o poder público atua nas áreas públicas, nas áreas que ele tem mais acesso. Então, essas coisas têm que ir junto. Então, obviamente, a gente tem o mapa, no Adapta Brasil, a gente vai lançar a dengue provavelmente nesse próximo mês. Lá, hoje, a gente tem malária, chikungunya, e dois tipos de chikungunya. Então, isso a gente já tem no Adapta Brasil. Então, o dengue a gente vai lançar rapidamente. Então, lá a gente tem mapas de probabilidade de ocorrência, mas para um futuro. Nessa temporada, a recomendação é essa: municípios com precipitação mais intensa, com o calor estabelecido e com a ocorrência do mosquito, a gente tem que tomar mais cuidado. Muito obrigada. Nós conversamos ao vivo com Jean Ometo, que é coordenador científico da plataforma Adapta Brasil, trazendo informações importantíssimas para a gente. Obrigada, Jean. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Boa tarde.